Alegria estar mais uma vez aqui em cima do altar. No seu dia, amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Meu irmão, eu peço que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, no verso 14, amém? Deus, Ele me deu essa palavra para trazer para a igreja nessa noite, amém? Eu creio que grandes coisas o Senhor Ele vai fazer no nosso meio nessa noite. Irmão, eu não sei você, mas há uma atmosfera diferente nesse lugar nessa noite, amém? A glória de Deus, ela está sobre nossas vidas, amém? Eu não sei qual é a forma que você chegou, a situação que você se encontra, mas pela essa glória de Deus que desce nesse lugar, Deus, Ele vai tomar toda a igreja nessa noite, amém? Quantos acharam? Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ainda tem voz ainda para glorificar o Senhor nessa noite. E a Bíblia vai dizer assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um odre de água, pôs-lhe nas costas de Agar, e deu-lhe um menino, e a despediu e saiu. E andando errante pelo deserto de Bet-serba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentando-se de frente e distância de um tiro de um arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino, amém? Pode tomar os seus assentos nessa noite. Irmão, prometo que eu não vou passar de 20 minutos nessa noite, amém? Tem a Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela vai se referir a Sara, a Agar e a Abraão. Sabemos aqui, irmão, quando nós paramos para entender e ler esse versículo, no livro de Gênesis capítulo 21, a gente vai no contexto do capítulo 16, a qual Deus ali, Ele faz uma promessa para Sara, que ela geraria um filho. Sabemos nós que Sara, ela é de uma idade muito avançada, se não me falha a memória, Abraão ali, ele tinha 100 anos de idade. Sabemos nós que desde quando Deus, Ele chama Abraão para um compromisso, sabemos nós que na trajetória de Abraão, nós vamos ver agora, no capítulo 16, Deus, Ele fazendo uma promessa para Abraão. Significa o quê? Que depois de dores, significa o quê? Que depois de diversos processos, significa o quê? Por mais que nós passamos por obstáculos, Deus, Ele sempre tem uma promessa para mim e para a tua vida. A Bíblia agora vai dizer que Sara, Deus, Ele vai fazer uma promessa para Sara e para Abraão, que ele daria a luz, ela daria a luz a um menino, a um filho. Então Sara, ela ali era estéril. E quando nós paramos para entender essa história de esterilidade, nós vamos ver que Sara, ela não poderia gerar o filho, porque ela tinha essa doença. Sabemos nós que Sara tinha uma serva aos seus cuidados, uma serva egípcia, por nome de Agar. E também quando nós paramos para entender, no livro da Gênesis capítulo 30, nós vamos ver também a história de Raquel, que é baseado praticamente na história de Sara. Nós vamos ver também que ali logo após Raquel ali casasse com Jacó, ela não poderia gerar filho. Por quê? Porque também ela era estéril. Se a gente parar para analisar, a sua irmã ali, ela gerava filhos, ela poderia gerar filhos, mas logo após, quando ela vê também que não pode mais gerar filhos, ela vai colocar a sua serva por nome de Zilpa, para poder também gerar filho de Jacó. Se a gente parar para entender, a serva de Raquel, chamado por Bila, ela vai gerar também 2 filhos de Jacó, e aquela serva de Lia, ela vai também gerar 2 filhos de Jacó.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós paramos para entender essa história de esterilidade, antigamente ali, naquela época, aquela cultura, aquela mulher que não poderia gerar filho, aquela mulher que não poderia dar à luz a um filho, ela seria mal vista e ela seria excluída diante a sociedade. Então, quando nós voltamos para o texto, no livro de Gênesis capítulo 16, nós vamos ver que agora Sara, ela entrega a Agar, a egípcia, para Abraão, para poder se deitar, para poder gerar um filho. Sabemos nós que mesmo naquela época, que quando o filho ali não era gerado a mãe materna, mas sim pelo pai ali, ele seria legítimo por herança. Por quê? Por causa da esterilidade, mas sim, a pessoa que gerava era como se fosse uma barriga de aluguel. Ela gerava o filho e dava ali para os seus senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após a promessa ser feita, a Bíblia vai dizer que vai passar a cerca de 10 anos. Agar, ela vai ficar gestante. Ela está ainda no começo da gestação. A Bíblia vai dizer que vai ter um confronto entre Sara e entre Agar. A Bíblia vai dizer que Sara começa a humilhar Agar. Agar começa a bater de frente com Sara. A Bíblia, ela nos deixa bem claro agora que Agar, ela vai fugir. Para onde ela vai? Vai para dentro do deserto. Não é diferente no dia de hoje. Quando a situação ela aperta na nossa vida, quando o calo começa a apertar, quando ali começa a passar pelo estreito, a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir do problema. A primeira coisa que a gente quer fazer é fugir das responsabilidades. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não adianta fugir. Por quê? Porque a promessa que está dentro de você ainda vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos nós que quando ela está no caminho de Sur, no meio do deserto, o anjo do Senhor desce para falar com Agar. Agar, o que fazem aqui? A Bíblia vai dizer que o anjo olha para ela e diz assim: Agar, volta para a casa de Sara e se humilha diante ela. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora que o anjo ali, ele fala para ela voltar para casa e se humilhar aos pés de Sara. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Pede para se humilhar aos pés de Sara. E na mesma hora o anjo do Senhor diz assim: Sara, volta para os pés. Agar, volta para os pés de Sara. Por quê? Porque eu darei a sua descendência por herança. A Bíblia vai dizer ali que o anjo começa a liberar uma promessa. Onde? No deserto. Sabemos nós que o deserto é um lugar desfavorável. Sabemos que o deserto não é um lugar seco, é um lugar calorento, mas a glória de Deus se manifestou ali. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Não importa se você está no deserto, mas há uma promessa de Deus para a tua vida. Oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer agora que quando Agar ela volta para a casa de Sara, a Bíblia vai dizer ali que agora Agar ela vai gerar Ismael. A Bíblia vai dizer que quando ela gera Ismael, ao mesmo tempo ali, a passar um determinado tempo, agora Sara ela vai gerar Isaac. Sabemos nós que a promessa já foi feita. Deus já tinha liberado a promessa. Mas sabemos que nós que a pressa às vezes atrapalha o propósito de Deus de se cumprir na minha e na tua vida. Sabemos nós que às vezes a pressa, a ansiedade de fazer as coisas acontecer no nosso tempo e no tempo que nós queremos, atrasa o propósito de Deus na minha e na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja aqui nessa noite? Ei, se a promessa já foi liberada, tem um tempo certo, tem a hora certa, tem o dia certo da promessa se concretizar na tua vida.
Mas não. O mal da gente é que Deus já liberou a promessa, mas a gente quer a promessa para hoje, não quer esperar. E a promessa tem dia certo, tem momento certo, tem hora certa de Deus Ele entregar para mim, para a tua vida. A pressa de Sara fez que viesse ter esse desavenço entre Isaac e Ismael, entre ela e Agar. Se ela tivesse esperado o tempo da promessa, não teria esse transtorno. Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? É que se Deus não me dá aquilo que eu quero, eu saio da igreja. É que se Deus não fazer aquilo que eu quero dentro da minha casa, eu não vou mais buscar. É que se Deus não entregar aquilo que eu pedi, eu não vou fazer mais, eu vou fazer cara feia, irmão. Espera a promessa de Deus, porque no tempo certo há de se concluir na tua vida. Irmão, há uma promessa de Deus liberada para a nossa vida nessa noite. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um determinado tempo em que Abraão vai preparar um banquete em comemoração a Isaac. A Bíblia vai dizer agora que Ismael começa a caçoar, começa a zombar de Sara e de Isaac. A Bíblia vai dizer que Ismael e Agar começam a zombar de Sara e de Isaac. A Bíblia vai dizer que Sara, ela chega até Abraão e fala: manda esse menino embora, porque ele não vai herdar da herança. Tira esse menino daqui junto com essa serva. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele começa a questionar contra Deus: Senhor, será que é para mim fazer isso, meu Deus? E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor fala com Abraão: Abraão, escuta a tua mulher, faz o que eu te mandei, pega Agar e Ismael e manda embora. A Bíblia vai dizer que pela madrugada no dia seguinte, Abraão com um coração triste, imagine um rapaz, um homem, sendo pai ali, ter que mandar o seu filho embora, o seu filho ali legítimo, para não ter briga. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele pega o odre, coloca a água dentro do odre, pega o pão e dá para Ismael e Agar ir diante o deserto. Sabemos nós que o odre é uma espécie de couro que é para armazenar água. Sabemos nós que no deserto o lugar é seco, é calorento. Uma hora a água ia acabar. A Bíblia vai dizer que Agar e Ismael estão andando errante diante o deserto. E a Bíblia vai dizer que dentro desse deserto de Betseba, ali foi um poço a qual Abraão cavou há anos atrás e fez uma aliança de acordo de paz contra Abimeleque, o rei de Gerar. E a Bíblia vai dizer que quando Agar, ela está andando no deserto, acaba a água, acaba o pão. E aí é onde vem o desespero. Agar, ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore, e a Bíblia vai dizer que ela sai com uma distância de 100 metros, porque ela não quer ver o menino morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente volta para o capítulo 16, a gente vai entender que foi liberada uma promessa. E a promessa, ela se cumpre antes que nós morramos. Louvado seja o nome do Senhor. Acaba o odre, acaba a água que estava no odre, e acaba o pão. E agora Agar quer largar a promessa dentro do deserto. Agora olha para o teu irmão, para essa cara bonitinha aí, e fala para ele: ei, quem é você quando a água do odre se acaba?
Olha para ele, irmão, fica com medo não. Fala para ele aí, quem é você quando a água do odre se acaba? Tu vai preferir esperar a promessa ou você vai deixar a promessa morrer dentro do deserto? Olha para ele aí, fala com ele. Quem é você quando a água do odre se acaba? Por quê? Porque enquanto, eu vou falar, Jesus, porque enquanto tem água no odre, dá para pular. Enquanto tem água no odre, dá para buscar. Enquanto tem água no odre, dá para marchar. Mas eu quero ver você quando a água se acaba. Eu quero ver você quando a água se acabar. Quando o pão se acabar, se você é a mesma pessoa quando tem água, quando tem pão. Deus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa o momento caótico que você está passando, simplesmente espere a promessa. Ele calabara série calamandarácia. Irmão, H, ela quer deixar o menino porque não tem mais água para beber. E se a gente parar para entender que quando H, ela foge pro deserto sem a permissão de Deus, se você parar para entender no capítulo 16, você vai entender que lá no deserto, no caminho de Sur, tem uma fonte de água. Então Agar já tinha saciado a sua sede. Mas aí eu entendo que ela foi para o deserto por opinião própria. Ou seja, ir para o deserto sem a permissão de Deus é assinar sentença de morte. Acho que você não entendeu, eu vou melhorar para você. Ir para o deserto sem a permissão de Deus é aceitar a sentença de morte. Por quê? Porque o deserto não foi Deus que te mandou você ir, é você que está se colocando. Ir para o deserto sem a permissão de Deus é assinar velório de caixão fechado. Eu acho que você não entendeu, vou melhorar para você. É que quando Deus, Ele não mandou a gente para o deserto, a gente quer ir para o deserto. E estando no deserto, a gente não mora mais. Tanto no deserto, a gente não busca mais. E estando no deserto, a gente não clama mais. Mas Deus, Ele está dizendo para mim e para você: mas quando eu te colocar no deserto, você vai passar pelo deserto, mas você não vai morrer dentro dele. Oh, glória a Deus. Deus, Ele está dizendo aqui: não se coloque em lugar que Deus, Ele não determinou para a tua vida. E voltando para o texto aqui, a Bíblia vai dizer que Agar, ela se afasta do menino, para não ver o menino morrer. E é assim que está acontecendo no dia de hoje. Tem gente deixando a promessa morrer porque não quer suportar o processo. E a Bíblia vai dizer que quando ela se afasta, o anjo do Senhor se manifesta. Agar. A Bíblia vai dizer que dentro desse contexto geral, Sara nem Abraão, você não escuta e não vê ninguém chamando Agar pelo nome. Ou seja, já dá para a gente entender que Deus, Ele não habita em lugares favoráveis. Eu vou melhorar para você entender. Deus, Ele não habita em palácios. Deus também, Ele habita em momentos desfavoráveis. Eu não sei se você entendeu. Às vezes você está dentro do deserto, ninguém te vê, ninguém te enxerga, mas Deus, Ele vai chamar você pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E quando a gente fala, e quando nós paramos para entender que deserto é lugar de esquecimento, nós vamos entender que Davi lembrou de Mefibosete na cidade de Lodebar.
Sabemos nós que alguns falam que Lodebar é cidade de esquecimento, é lugar de esquecimento, mas não. Deus ali estava preservando um príncipe em vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que há momento de atacar, mas também tem momento também de se esconder. Como assim, diácono? Me prova. Sabemos nós que Elias, ele vai para onde? Para dentro da caverna. Por quê? Porque ele entende que aquele momento não era momento de guerrear. E sabe por que tem muita gente largando o evangelho no meio da caminhada? É porque quer atacar na hora que quer recuar. Eu vou falar. Quer recuar na hora que quer atacar. E tem gente morrendo na guerra. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, busque a direção de Deus, que você vai saber a hora de parar e a hora de avançar. E que agora, quando nós paramos para entender, o anjo do Senhor fala com Agar: levanta a cabeça. Oh, glória a Deus. E quando Agar levanta a cabeça, o anjo fala: Agar, olha para o lado, olha para esse poço que está do teu lado. E quando ela olha para o lado, ali está o poço. E ali ela sacia a sede e o menino não morre. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que até mesmo do deserto tem providência de Deus para mim e para a tua vida. Irmão, olha para o teu irmão e fala para ele: ei, o que não pode faltar é a palavra, é a água. Olha para ele, olha para a cara dela nessa noite. Olha para essa pessoa arrumadinha, bonitinha, cheirosinha do teu lado e fala: ei, o que não pode faltar é a água dentro do deserto. Ei, irmão, a água que não pode faltar é a palavra de Deus na minha e na tua vida. E quem quer a palavra de Deus, receba nessa noite. Ele é calabaracebe, calamandarácia. Tem muita gente morrendo. Eu vou falar, Jesus, porque não está bebendo da água. E quem não bebe da água fica tonto. Quem não bebe da água fica com sede. Quem bebe da água não fica em pé e não tem posicionamento diante a guerra. E Deus está dizendo a alguém para aqui nessa noite: ei, beba dessa água. E beba dessa água, porque aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Por quê? Porque essa água, ela é de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem bebe essa água nunca mais terá sede. E tem gente morrendo dentro do deserto. O que me chama a atenção nessa palavra, e eu já encerro aqui, é que além de ela ir para o deserto, ela vai de cabeça baixa. E de cabeça baixa, a gente não consegue olhar para frente. E olhando para frente, a gente não consegue enxergar o que? A promessa. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, eu não te chamei para andar de cabeça baixa. Ergue a tua cabeça. Porque até para Deus fazer algo na nossa vida, nós temos que estar o quê? Posicionado diante a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer agora que o menino, ele vai saciar a sua sede. E dentro do deserto, ele vai se tornar flecheiro. E sabemos nós que a promessa que foi liberada no livro de Gênesis capítulo 16, a sua descendência dos ismaelitas e sobre aquelas nações árabes. E Deus cumpriu a promessa na vida de Agar. Irmão, o que me chama a atenção é que se Deus ele prometeu algo na nossa vida, Ele vai cumprir. Não importa o momento que você esteja passando, mas confie em Deus, que no momento certo e na hora certa, a promessa de Deus ela vai se cumprir na minha e na tua vida. E o momento é uma mulher que não tinha voz na sociedade,
uma mulher ali que não tinha nome, não era conhecida por ninguém, mas Deus fez o nome dela ser soprado. E Deus está dizendo assim para mim e para você nessa noite: às vezes você não tem nome, às vezes você não é famoso, às vezes você não tem várias curtidas, mas Deus, Ele te chamou para uma boa obra, e no momento certo, Deus, Ele vai chamar o teu nome. Amém? Fica de pé nessa noite, eu vou estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por tudo que foi dito, Senhor.